Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Olá, a Esfera Podcast hoje está sensacional. Vamos falar sobre mulheres empreendendo no esporte e principalmente no esporte que a nossa convidada é especialista, corrida de rua. Ela é Eva Lima, ela é, além de treinadora de pessoas que estão na prática da corrida de rua, ela também é educadora física, professora, mãe, foi candidata aí nessas últimas eleições. É uma mulher que engloba uma série de atividades na sua vida e ela vai mostrar para você as dificuldades, mas também as alegrias, né, de empreender, de buscar seu lugar ao sol, sendo uma mulher empreendedora, guerreira e praticante de atividade física. Então, vamos lá, Eva, se apresente aí para os nossos telespectadores, internautas e ouvintes. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Silvio. Então, eu sou professora Eva Lima, sou professora de educação física, tenho 20 anos de formação e, além disso, sou atleta, né? Atleta amadora, né? Entrei no esporte através da natação, mas hoje em dia eu pratico e faço com que muitas pessoas sejam, eu falo assim, mudar a vida em vez de sair correndo, correr, né? Através dos meus ensinamentos. Então, o esporte hoje que eu vou levar para o resto da minha vida é a corrida. Então, você começou na natação Eu comecei na natação, fui nadadora há muitos anos. e aí depois o bichinho da corrida foi lá e... Foi. Eu comecei na natação com 7 anos, com 10 anos eu comecei a competir. Eu parei com 19 quando eu entrei na faculdade. E geralmente quando a gente nada, eu fui atleta mesmo, eu representava o meu estado. Eu conheço muito, viajei bastante através da natação. E quando a gente para a natação, a gente quer fazer outro esporte. Então eu fui para a corrida porque era para me aprimorar, para eu poder fazer triatlo, que foi um esporte também que eu já pratiquei. Ah, então você já pensava diversificar em outros esportes Em também, mesmo outros, quando já sim. estava na natação. Sim. E você falou assim, representei meu estado. Qual era o estado? Era o Tocantins ou era outro estado? Então, eu falo que eu sou multi, assim, eu nasci, na minha certidão tem, eu nasci em São Luís, no Maranhão, mas não foi o estado na qual eu me criei em Teresina, no Piauí, com 7 anos eu fui morar no Piauí, né, então me considero mais piauiense do que maranhense, né, porque São estudei, estados vizinhos bem ali. vizinhos ali, mas a minha formação mesmo toda foi no Piauí, Teresina. Aí depois você... Faz muito tempo que você mudou aqui pro Tocantins? Então, aí depois, com 19 anos, com 18 anos, fui morar no Rio, me formei em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, e depois de formada vim para Palmas, Tocantins. Ah, então você se formou lá no Rio de Foi, Janeiro. me formei E lá. aí veio pro Aí vim para Tocantins, cá. já como educadora Já física. vim como. E eu vim, gente, como. Eu sempre falo assim que quando a gente tem objetivos, né? Eu vim em Palmas em 2000, conheci Palmas e falei assim: aqui eu quero plantar uma árvore. E fui para o Rio. E quando eu fui para o Rio, a minha irmã até falava assim: duvido, você vai sair do Piauí, vai morar lá no Rio, nova, com 19 anos, você vai vir morar para Palmas, né? Em 2000, Palmas ainda estava crescendo, Começando. começando, né? E eu coloquei aqui como meta. Então, eu me formei em dezembro, em janeiro eu estava aqui em Palmas. Não perdeu tempo. Não perdi tempo. E aí, aí você veio e já começou empreender no esporte ou você atuava em outra área? Não, eu, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu parei de nadar e eu comecei a correr. Até mesmo para não poder ficar parada, né? Manter Então, o assim, manter o condicionamento. condicionamento, estudava muito, trabalhava muito, né? Para poder me manter em outro local, para poder pagar minha faculdade. E aí, quando eu vim para Palmas, eu trouxe um currículo, que eu fazia muito curso, eu consegui trabalhar, trabalhava aqui numa academia e fiz uma seleção para trabalhar no SESC. Então, trabalhei 8 anos no SESC, mas desde quando eu vim do Rio para cá, eu vim com a visão de ser empreendedora. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero ser uma referência naquilo que eu gosto, que até então tinha sido a corrida, né? Comecei aqui mesmo, as pessoas conhecem a professora Eva com a empreendedora da praça. E isso já acontecia lá no Rio, porque se você falar em Copacabana, é muita gente jogando vôlei, muita gente já tinha esses treinamentos funcionais que a gente chama. E eu falei, por que não empreender aqui? Foi quando eu montei o primeiro grupo, né, de treinamento funcional ao ar livre aqui em Palmas. Então, praticamente fui a precursora desse trabalho, mas eu trabalhei já no setor público, eu já trabalhei em escola, já trabalhei em empresas privadas e aí depois deixei para ser empreendedora. E aí, quando você chegou aqui, você já tinha família formada? Não.
O meu marido, eu conheci ele lá em Volta Redonda, a gente casou. Eu vim para cá depois de 7 anos que a gente teve filhos, né? Porque a gente estava naquele objetivo de primeiro estruturar a família, estruturar a vida, né? Para depois. Então, depois de 7 anos de casada que a gente... Tipo assim, foi difícil trazer o meu marido, viu? Porque ele Já morava estava lá, aclimatado, já né? estava lá, nunca tinha saído de casa. Eu não, você viu? Eu nasci num lugar, fui para outro, né? Então, lá em casa, minha mãe sempre falava que ela criava a gente para o mundo, né? E se fosse para Você levou a sério, crescer, né? levei. A nômade. Levei isso a sério. E aí, é, primeiro você começou em academia aqui, né? Depois Sim. você também era professora na rede Sim, de eu ensino. trabalhei, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei na Secretaria de Esporte do município, trabalhei durante 2 anos, e depois eu fui para a escola, né? Trabalhei em CME, trabalhei em ensino médio. Para mim era experiência, eu queria vivenciar aquilo tudo, né? Porque a educação física eu falo que é um leque, a gente tem muitas atividades, a gente tem muitas modalidades, É bem amplo, é né? bem Você pode amplo, trabalhar com muita com coisa. muita coisa, né? Então eu fui me especializando em várias áreas até eu chegar onde eu cheguei agora e falar assim, eu quero ficar agora nessa área, entendeu? Então eu trabalhei em escola, gostei muito de trabalhar em escola, mas eu vi que não era aquilo que eu queria, Te né? limitava um Me pouco, né? limitava. Trabalhei também em empresas privadas, trabalhei como professora, né, em academia, mas também eu via que me limitava. Eu queria mais, entendeu? Eu queria algo mais. Você queria liberdade e escalabilidade, né? Ter mais clientes. As duas coisas, as duas coisas. Ah, muito bom. E aí você começou ali, você viu essa prática ali dos preparadores físicos ali nas praias, lá no Rio de Janeiro e tudo. E aí você falou, rapaz, aqui a praia fica no rio, literalmente, No no rio, Rio, não no mar. Mas tem uma praça aqui que as pessoas praticam atividade física, então eu posso empreender nessa área, né? Então você foi precursora ali desse tipo de fui atividade. precursora, Começou com o inclusive, funcional. comecei com treinamento funcional, inclusive, quando eu comecei, as pessoas me chamam de doida. Onde que Palmas, um lugar quente, as pessoas vão querer fazer atividade ao ar livre, as pessoas querem estar no ar-condicionado, querem estar, né? Mas eu acreditava, eu pensava assim, pô, se lá no Rio de Janeiro, lógico, uma coisa é Também você é tá, né? quente. Lá também é quente, lógico que tem a praia, tem aquela brisa ali, mas por que aqui não? E quando eu me coloquei ali na praça, porque assim, eu sou apaixonada pela Praça dos Girassóis, sabe? É um ambiente assim que a gente todo mundo deveria conhecer e utilizar mais aquele espaço, né? E o Aqui povo nós temos muitos espaços bons tem, assim, né? nossa, Tem a Palmas é uma Praça dos cidade Girassóis, Parque ampla, César-Mar, as os próprias povos ruas de indígenas Palmas, a também, Praça dos né? Povos Indígenas. E é uma cidade ampla, né? Então, assim, dá pra gente fazer bastante atividade. Então, assim, não vou te falar que foi fácil, são 17 anos, mas os primeiros anos as pessoas me chamavam como louco. E eu chamava professor de educação física, vamos empreender comigo? Ninguém queria. Falei, você é Enquanto não louca? dá certo, ninguém acredita, Ninguém né? acredita. É assim, a gente vê muito isso aqui, todos os empreendedores que vêm aqui, é um relato comum, e não tanto do empreendedor quanto do atleta, qualquer coisa. E eu vou até deixar essa mensagem aqui já antecipada. Não desista. Se você for esperar as pessoas te elogiarem, as pessoas te motivarem, você vai desistir, você não vai fazer o que você tem vontade. Você tem um sonho, mete a cara, vai lá, faz, não deu certo, vê o que que não funcionou, veja outras formas de fazer aquilo ali. Não é que você tem que desistir e buscar outra coisa. Às vezes você não ajustou, né, a frequência certa para É, aquilo ali funcionar. E tem a questão da persistência. Às vezes sim, 1 ano não deu, 2 anos não deu. Claro que você não pode insistir 20, 30 anos numa coisa que não está dando certo. Vá ajustando, né? Se você faz do mesmo jeito e não deu certo, faça de outro jeito. muda um pouco a Então, estratégia. você vai adaptando e às vezes uma coisa que hoje não está na moda, vamos dizer assim, as pessoas não desenvolveram agora, daqui poucos meses, poucos anos, as pessoas podem estar procurando Sim. aquilo ali. Às vezes você tem que treinar o seu cliente, treinar o seu atleta para ele passar a gostar ou sentir necessidade Sim, daquilo, né? sim. Tem muita gente que acha, não preciso disso, mas ele não sabe que precisa É. ainda, né? Atividade física. Antigamente, a pessoa que estava correndo na rua, ó, o beijo está lá correndo na rua. Hoje, as pessoas elas estão pagando caro, Cara, né? As pessoas estão buscando a sua hoje, antigamente o pessoal buscava era dinheiro, buscava fama, buscava. Hoje as pessoas estão buscando saúde, 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 bem-estar bem-estar físico, né? físico Então isso virou o novo desejo das das pessoas. pessoas. E a corrida, né? Eu até falo assim, ela está em ascensão, né? Porque as pessoas falam moda. Eu, particularmente, como professora de educação física, não gosto muito desse nome moda. Eu falo assim, ascensão por quê? Porque ele é um esporte que ele vem crescendo. E, Eva, por que que você gosta da corrida? Porque ele é democrático, Silvia. Eu posso estar aqui, eu posso estar ali, eu posso ter um tênis bom ou não. A gente utiliza do mesmo espaço. Eu posso correr rápido, eu posso correr devagar, mas eu faço. Entendeu? É Então, é assim, ela te democrático, não dá a tem idade, possibilidade, não tem idade, criança, adulto, criança, idoso, adulto. jovem. Sim.
E também tem a questão que você falou, ela é democrática tanto para qualquer pessoa pode praticar, tanto para o espaço. Sim, sim, Sempre vai ter um lugar que você possa sempre. correr, né? Quem mora próximo ao Parque Sesama pode usar o Parque Sesama? Pode. Mas quem mora lá em Taquari, que não tem um parque, ele pode utilizar a rua. É. Você entendeu? Então, assim, ele é democrático por Se o isso. seu tênis custa R$ 50 ou R$ 5.000, você pode correr do mesmo Você jeito. pode correr do mesmo jeito. Isso aí. E tem gente que corre até sem tênis, né? Sem tênis. Antigamente começaram, né? Os primórdios começaram a fazer atividades sem tênis. Né? Lá no Quênia mesmo, eles começaram a fazer atividades sem tênis. E com o tempo, hoje em dia já tem algumas pessoas que estão voltando pela questão de impacto, né? Mas aí é uma questão de, hoje em dia, lógico que a gente leva em consideração, os tênis, eles estão vindo com amortecimento e também com qualidade para justamente melhorar, A né? performance da pessoa e o conforto, E né? menos Não gasto, menos precisa arrancar o desgaste. couro do pé, né? Com certeza. Couro a gente não se encontra por ali, igual o É, tênis, né? demora para regenerar, né? E a corrida, ela, além da saúde, do bem-estar físico também, gera uma sensação de prazer, né? Quando Ah, você, sim. não só durante a corrida, mas quando você ganha alguma prova, ou você pelo menos termina uma prova, né? Dependendo Superação. da superação de cada um ali, gera uma sensação boa, né? Ah, assim, eu vim da natação, como eu te falei, foi o esporte que eu mais pratiquei dos 7 anos até os meus 19 anos. Aos 10 anos eu comecei como atleta mesmo, né? Então eu representava o meu estado, eu representava o Piauí, eu conhecia o Nordeste todinho através da natação. Eu viajava, participava de campeonato de Norte e Nordeste, campeonato brasileiro. E a natação, diferente da natação, para a corrida, que a gente precisa de índice, né? Então, para me ir para um campeonato brasileiro, eu precisava de fazer um Norte e Nordeste, né? Ou um Centro-Oeste. E é uma época, eu tinha, acho que com 16 anos, eu ganhei uma competição, um Norte e Nordeste, foi até em Salvador. E eu tive um índice para ir para Munique. Então, assim, é uma conquista, né? Pô, você ganhar o índice, você tá ali batendo com várias outras pessoas. E para mim era como se eu fosse estar indo para uma Olimpíada, né? Infelizmente, eu não fui porque eu não tive apoio financeiro. Por que que eu estou fazendo essa comparação? Porque a natação ela me deu muitas coisas, mas assim, a corrida é uma sensação muito boa de superação. Por exemplo, na natação, o pódio só cabe primeiro, segundo, terceiro. Na corrida não, a rua ela cabe muitas pessoas. E a gente corre hoje em dia as pessoas, pô, a gente corre para ganhar uma banana e uma medalha. Mas é superação, cada um na sua superação, entendeu? Então, assim, um esporte assim que eu coloquei na minha vida e que eu falo assim, que todo mundo deveria não ser atleta, né? Mas que todo mundo deveria realmente fazer corrida ou então pelo menos praticar o esporte não como uma modalidade de ir para o pódio, né? Mas colocar isso como uma qualidade de vida mesmo, porque ele trabalha ele trabalha muito a mente. A gente consegue trabalhar vários hormônios, dopamina, adrenalina, que algumas vezes ela não é boa no esporte, na corrida. Tem hora que a gente precisa de uma adrenalina, entendeu? Então ela é justamente isso. O que que eu preciso? Eu preciso de sentir essas emoções. E eu preciso trabalhar a minha mente. Então, a corrida ela é mental também. Não é só física, Não né? é só Tem física. aquela questão de você manter, além do condicionamento, manter a concentração, a A motivação de não motivação, não desistir desistir. e manter o ritmo. Às vezes alguém passou por você igual um foguete, aí você não Não, desmotivar, você seguir o fluxo, seguir a sua estratégia. Tem que ter o tem. planejamento, a Nossa, você falou estratégia uma coisa também. certa. Tem que ter uma A estratégia. corrida não é só colocar o tênis e Sair disparar aí. correndo. Tem que ter uma estratégia, né? Tem que ter A gente estratégia. vê muita gente disparando na frente ali, chega lá atrás, né? É, você vê que a gente estava até comentando aqui sobre isso, né? Então, assim, corrida é estratégia. Se você colocou uma estratégia, eu, por exemplo, hoje em dia eu dou mais aula, eu participo de corrida, eu gosto mais de corridas longas, eu gosto de 21 quilômetros. Todo ano eu faço uma, duas provas. Esse ano eu estou me preparando. Mês que vem eu vou fazer minha primeira maratona depois de 20 anos correndo. Mas eu falo que corrida ela é mental justamente por isso, porque ela te faz pensar e te faz que estratégia eu vou utilizar para poder passar do meu adversário. Então, eu, por exemplo, quando eu estou correndo, eu marco pessoas e falo assim, eu quero passar de um, de dois, eu vou colocando, porque senão a gente fica naquela coisa maçante, porque tem hora, o que que eu estou fazendo aqui? Correndo, meu Deus, poderia estar em casa fazendo outra coisa, É a sua correndo. mente lutando contra ali seus objetivos, né? Para gastar menos energia, Gasta né? O menos nosso energia. corpo ele é Sim, inteligente. Ele fala ele assim, não, quer peraí, sempre tá te deixar gastando na zona muito de aqui. Qual a conforto. motivação disso, né? Vamos É. economizar. Mas aí você tem aquele objetivo de terminar a prova ou de ganhar em alguma colocação ou Fazer um ser o campeão. RP.
ser É. o campeão da prova. Então, assim, tem objetivo, tem metas. Então, você coloque a sua, seja sair do sedentarismo, seja fazer uma prova, seja correr a praça. Eu vejo muita gente O falando que assim, que é Eva, RP? meu sonho, RP é recorde pessoal. Ah, Então, assim, corri 5 quilômetros em 30. Então, na próxima prova, eu quero correr 5 quilômetros em 29. Então, já bati o meu recorde, entendeu? Então, a gente chama RP, que é recorde pessoal. então, amplie seus recordes pessoais, não só na corrida, mas você usa esse planejamento, você usa essa rotina de treinos e de planejamento para sua vida pessoal, para um outro esporte Sim, também, para empreender, né? Não queira. sim. Tem muita gente que começa a empreender aí no primeiro mês já quer estar faturando, recuperando o que investiu. Não é assim. Às Não vezes é. demora 1 ano, 2, às vezes demora 4 anos Sim, para o seu negócio funcionar e você é, retirar aquele investimento que sim. você fez. Então, assim, você tem que ter essa estruturação na sua mente de planejamento, de execução, de melhorias, né, de aprimoramento, o seu RP, o seu recorde pessoal, né? E isso funciona para tudo, desde a sua empresa que você vai empreender, na sua carreira aí, se você é profissional liberal, né, advogado, educador físico, contador, médico, ou se você também está fazendo um concurso público, né? Sim, Dedicando ali nos estudos, fazendo suas provas, se você é atleta. Então, coloque seu recorde pessoal, anote isso, vá colocando as suas suas evoluções para você metas. se motivar, né? Faça um planejamento adequado. E aí você foi trabalhando isso aí. Quando você começou, então, você falou que muita gente chamava, né? Isso aí não vai dar Tá certo. É louca. Não, sempre assim, não, né? me chamaram de louco. Uma colega falou assim: "Ah, você tá doida? Aqui em Palmas ninguém vai querer ficar fazendo atividade ao ar livre, não. As pessoas querem estar no E aí ar-condicionado." você Mas eu pensava, acreditava. ainda eu vou condicionar as pessoas vão perceber que precisam. E Sim. aí você começou com quantos alunos ali? Ixi, eu passei acho que uns 4, 5 meses com 3 pessoas, depois com 5. E aí, acho que com 1 ano eu tinha 10 pessoas fazendo Aí, atividade você comigo. começou, dobrou a meta e depois dobrou aquela. Sim, mas eu como- não desistia, né? Eu comecei com 2 vezes na semana. Na época eu trabalhava ainda em outra empresa, então eu tinha 2 vezes na semana para poder fazer atividade. Eu comecei sem material. E o mais Então, engraçado, assim, você Silvio, não abandonou a atividade antiga, não, mas acreditou no seu sonho, no sim, seu eu objetivo. usava 2 vezes na Aí foi, semana. foi aumentando os alunos. Hoje você tem quantos alunos? Hoje eu tenho 70 alunos. 70. Aí começou É, com 3, já tem 70, é. né? E olha que hoje eu ampliei, eu fechei mais o meu Aumentou em mais de funil, 20 vezes. porque eu trabalhava com treinamento funcional e corrida. E aí eu comecei a gostar da corrida, mas o que eu menos praticava era a corrida, né? Porque assim, eu comecei com treinamento funcional mesmo. E para agregar, então, como era na praça, e a maioria das pessoas vão para a praça para quê? Para andar e para correr. Então a gente fazia ali meia hora de funcional e depois a gente falava, vamos fazer atividade, vamos caminhar mais meia hora. Então eu comecei para trazer as pessoas, né? Para fazer atividade é aquela questão. Eu vou para academia, faço meu exercício de peso, depois eu vou para a esteira. Então, eu utilizei como se fosse essa estratégia. Ó, a gente vai fazer e depois a gente vai dar uma volta na praça. Então, aí as pessoas foram ver, né? Então, é diferente, porque eu não fico. Gente, correr Estático. estático, correr na esteira, para mim é um saco, Eu tá? também não tenho essa paciência, não. Então, assim, eu comecei a buscar estratégia para trazer aquelas pessoas. E outra coisa, eu falava assim, é treino em grupo. A gente vai estar aqui, é ao ar livre, né? Você não vai estar ali dentro de uma academia, aquela questão As toda. pessoas Então, se assim, comunicam, né? E o se ser humano é um comunicam, ser sentia social, ele falta, gosta, né? sim, as pessoas querem estar ali, querem pertencer a um grupo, né? Então, assim, o diferencial foi justamente esse, trazendo e mudando a estratégia. Quando deu, depois de uns 5 anos, 4 anos, que deu um boom, as pessoas começaram a ver, e o legal é que começaram outros professores a fazer isso. Aí fala assim, dá certo, Dá certo, vou vou copiar. fazer, vou copiar. Porque eu falo, ninguém cria, todo mundo copia. É. E aí o que a gente faz é poder melhorar. Por exemplo, eu já trouxe a ideia de quando eu vim do Rio para cá, eu já tive essa ideia. E quando eu vi a praça que eu poderia, eu falei, pô, eu só deixei um pouquinho. Tanto que depois de 5 anos que eu estava aqui, foi quando eu fui abrir já o grupo realmente, né? Comprando material, usando dos dias que eu tinha livre do meu outro trabalho para poder fazer. E quando eu saí do meu emprego, o mais engraçado é isso, você está falando de empreendedorismo. Quando eu saí do meu emprego, é porque o meu emprego, a pessoa que estava lá, ele já estava vendo que eu estava crescendo com 2 dias na semana. Os outros dias eu estava no emprego. Então, assim, eu já estava crescendo. Saí do meu emprego, cheguei pro meu marido e falei assim: não vou mais trabalhar de carteira assinada. Meu, você está doida? Como assim? Você não vai? Falei: não vou, vou ser dona do meu negócio e eu Chega de CLT. vou ficar dando aula aqui na praça. Ele: não, não acredito. Então, assim, foi difícil. A gente empreender, igual você está falando, é As pessoas difícil. não acreditam na Não, gente, o né? próprio meu marido não acreditava,
acreditava, né? Mas eu isso é acreditei. natural. Só que aí depois que dá certo, aí todo Aí mundo... todo mundo falou, nossa, olha, mas que legal. Porque assim, Silvio, quando você acredita naquilo que você planejou, porque é um planejamento seu, você não consegue colocar, por mais que você dê detalhes do seu negócio, daquilo que você quer e como você quer chegar, as pessoas não conseguem ter essa Elas não vivem dimensão. o que você vive, É, elas não pensam, elas não têm as suas estratégias, elas não conseguem perceber até elas verem materializado, sim, né? É sim. difícil a pessoa abstrair aquilo ali. É. Eu vejo muito isso. Eu sou servidor público, mas eu sempre gostei de empreender em outras áreas e, de fato, esse é um obstáculo que todo mundo que vai ter uma ideia diferente, vai empreender. Às vezes, até quando você vai fazer serviço público, quando eu estudava para concurso, quantas vezes eu não ouvi? Rapaz, isso aí é para quem estuda em escola particular, Olha isso aí aí, é para quem é filhinho de papai, isso aí você não vai dar certo. Isso aí vai ser igual fulano, ó, faz concurso no Brasil todo e não não passa. passa. Ouvi muito isso. E aí, depois que você passa, essas mesmas pessoas vão te elogiar, vão querer Nossa, você espaço, conseguiu, vão né? querer saber qual foi sua A estratégia. estratégia. É. Então, assim, tome muito cuidado com isso, viu, gente? Não escute pessoas que estão te desmotivando quando você tem uma ideia, especialmente se elas não chegaram mais longe que você. É isso mesmo. Observe essa pessoa. Essa pessoa, quando alguém vai te dar um conselho, se é um conselho financeiro, essa pessoa, ela gere bem o financeiro dela, É. ela tem sucesso nisso, ela é um bom investidor, ela ganhou dinheiro, ela está além de você, muito além de você, aí pode ser que ele tenha alguma experiência para te passar e possa ser. Agora, se não é, meu irmão, Não vá. você Não. tem um relacionamento, aí você está com problema nesse relacionamento. Você vai pedir conselho para quem não tem relacionamento ou para quem nunca conseguiu manter um relacionamento. Você é um atleta. Você vai pedir conselho para quem é sedentário, para quem nunca Sim, foi nunca foi. atleta. É, Não é faça isso isso. mesmo. Então, quem tem que às vezes você ouvir alguma coisa é alguém que passou pelo processo que você teve e teve sucesso. Sim. Porque para ter sucesso, às vezes não é de primeira, não. Raríssimas pessoas acertam de primeira. Muito difícil. E a maioria das pessoas, ela foi tentando, ela foi passando pelos obstáculos. Então, assim, ela vai te falar os obstáculos. Quando alguém for te aconselhar sobre. Veja bem se ele te fala primeiro os obstáculos e depois como transpor os obstáculos, os prós e os contras, obstáculos que você não precisa passar, porque o objetivo desse podcast, inclusive, é esse. Você saber quais são os obstáculos Para você. para você poder transpor esses obstáculos naquela área que você. A gente traz várias áreas aqui, desde esporte, finanças, medicina, jornalismo, contabilidade, tudo. Porque imagina você, a pessoa não passou por nenhum obstáculo, então ela é herdeira, se ela teve sucesso. Ou então a pessoa passou pelos obstáculos e venceu de primeira. Isso é raro, mas ela tem algum talento. Ou teve alguma sorte que ela vai apresentar aqui. Agora a pessoa tentou, tentou, passou uma, duas, 10, 20, Não, 50 vezes, acertou uma, e naquela uma ela fez a vida dela. Mas foram 49 que ela não acertou. Então muitas dessas muitas coisas ele vai tentativas. conseguir te passar, olha, isso aqui você não precisa passar. Isso aqui eu passei desnecessariamente, porque não serviu para nada, mas isso aqui você vai ter que passar. E para passar isso você precisa de tal e tal elemento, de tanto tempo para Para transpor isso, poder né? Não é no instalar de chegar. dedos. Não. Mas aí você Para chegar conseguiu na linha de transpor, chegada é difícil. aí você conseguiu transpor esse obstáculo, Sim. que foi não se deixar levar Não, não me pelo deixei. pessimismo externo. Conseguiu sair ali de 3 alunos para hoje mais de 70, né? E você consegue conciliar isso na sua agenda bem, e você também tem família, né? Você tem marido, tem Tem, filhos. tem. Como é que é gerenciar tudo isso? Então, assim, não é fácil, mas eu falo assim, que quando a gente quer, a gente acredita no seu trabalho, você vai otimizando o seu tempo, né? Então, o que que eu faço? Tenho uma filha de 15 anos, depois de 8 anos eu tive outra filha, que ela tem 7 anos, e eu fui gerenciando isso. Então, hoje em dia eu não dou a quantidade de aulas que eu dava, diminuí um pouco da minha aula, até mesmo para dar um pouco mais de qualidade para minha filha. E eu comecei a empreender em outras áreas, por exemplo, porque assim, quem dá aula sou eu. Então as pessoas chegam lá, cadê a professora Eva? Que é a professora Eva. Hoje em dia eu já tenho um treinamento, eu trabalho com empresa, eu trabalho com ginástica na empresa, então eu tenho outras pessoas que trabalham junto comigo também, para mim poder melhorar, Ter né, escalabilidade e não ficar escalabilidade tão presa, né? e não ficar tão Para presa. você ser eu presa em vez de uma Eu empresa. presa, né? Então eu atendo empresas com uma atividade que eu tenho ginástica na empresa, né? Eu tenho também, eu trabalho hoje em dia com planilhas online, então atendo pessoas através de planilha, então faço todo um treinamento, passo pessoa para essa pessoa, vou gerenciando, então diminuir um pouco
meus horários que eram bem puxados, né? Trabalho com personal também, atendo alguns horários de personal. Então, assim, hoje em dia eu consigo organizar bem o meu horário, né? Mas sempre empreendendo. E amo empreender. E tem há uns 4 anos atrás eu lancei uma marca de roupa de ginástica. Eu ainda estou ainda trabalhando, agora estou fazendo um acompanhamento com o Sebrae, que eu ainda não lancei ainda 100%, justamente porque, assim, aqui em Palmas a gente tem um pouco de dificuldade em relação a recurso, né? Recursos humanos. Então, eu tenho uma marca de roupa de Isso aumenta o ginástica, custo também de aumenta o custo fabricação de e aí perde fabricação. competitividade, né? Aí a ideia agora é trazer essa empresa, fazer um trabalho de fora e a gente poder estar vendendo aqui em Palmas. Eu represento também uma marca de roupa só para corredores, roupa com qualidade e tudo. Então, estou empreendendo, né? Quer deixar Nessa o outra contato área. das empresas? Fique à vontade. Então, as pessoas que quiserem procurar no meu Instagram, professora Eva Lima, né? Arroba professora Arroba Eva Lima lá professora no Eva Instagram. Lima e Eva Lima Training, arroba Eva Lima Training. Eva Lima Training. Lá eles, tanto a questão da consultoria esportiva, né? E isso, a pessoa, Quanto também as as roupas roupas, focadas para o esporte. para esporte, principalmente para a área de corrida, que é uma área na qual eu realmente, cada dia eu estou me especializando mais, né? Há 2 anos atrás fui para a África, fui para o Quênia para saber, Ah, você foi para o Quênia. fui. O esporte também propicia você fazer ótimas viagens, né? Mas na verdade eu fui assim, porque como eu vim da natação, eu sabia muito de natação, estudava, mas eu precisava de me aprimorar mais naquilo que não foi a minha Ter vivência, referências. né? E o pessoal lá ganha Não, tudo, com né? certeza. Os E aí eu quenianos comecei aí a são fazer a referência. muito cursos, e alguns cursos o professor falava, você quer saber, você quer entender, você tem que entender a fonte. Onde é a fonte? No Quênia, na África, né? Era até um desejo que eu tinha de também conhecer um pouco da minha origem. E aí, há 2 anos atrás, eu fui para o Quênia, passei 15 dias lá fazendo uma imersão mesmo de corrida, aprendendo com os melhores. Só não encontrei Kipchoge lá, porque quando na semana que eu vim, que é o melhor do mundo, né? Eu vim 2 dias, ele chegou 2 dias depois, né? Então, assim, mas para mim foi um aprendizado muito bom. Eu acho que quando você gosta de uma coisa, você tem que estudar a fundo Tem que aquilo, né? conhecer as raízes, a Conhecer as origem. raízes. E para mim foi ótimo. Eu já tô querendo ir de novo, tá? Então, ano que vem, tô fazendo aí umas economias para Quem mim ir sabe de encontra novo. o maioral lá. Pois é, né? Quero encontrar também a Hassan, que é uma mulher, assim, que comecei a seguir uma pessoa exemplar. Então, assim, eu busco, Silvio, eu busco, porque assim, para a gente empreender, a gente tem que estar em busca de melhorar. O que que eu posso Tem que se melhorar? atualizar, tem que Tem que pegar estar as se melhores atualizando, tem referências. que estar. Então, assim, As coisas vão eu mudando. fui atrás justamente da fonte para isso. Tanto que hoje em dia eu uso um método de treino queniano, porque eles trabalham em grupo, eles trabalham unidos, eles trabalham em cima de exercícios educativos, né? E é uma coisa assim que me encantou. Já era uma coisa que eu já estudava aqui, mas é uma coisa você estudar, outra coisa você ver na prática, né? Então, para mim, foi muito bom. Então, Não eu é só busco. genética, né? Não é só genética das Talento pessoas. sem planejamento, talento sem você ter aquela vontade e sem você ter técnica, não Não vence o vem. As persistente sem pessoas acham assim, talento, né? mas eles são bons porque eles são magros. Não, não é só porque eles Tem são gente magros, magra em não. todo lugar. Em todo lugar. É porque eles são disciplinados, E eles são focados nisso, focados e eles trabalham em grupo. Lá você não vê ninguém correndo sozinho. Lá ninguém... Ai, quero eles que eu desenvolvem a técnica, né? desenvolve a técnica. Também porque, assim, já vem uma coisa de berço. Lá a gente não tem. Eles vão correndo para a escola, eles vão correndo para o trabalho, porque é um país muito pobre e eles utilizam muito disso. Mas o que eu fiquei mais encantada é que eles utilizam o esporte e a educação junto. Esporte e educação como meio de transformação, entendeu? Então, assim, além disso, eles são disciplinados, mas eles são muito focados na educação também. Sensacional. Teve alguma experiência interessante lá no Quênia que você gostaria de compartilhar com a gente aqui? Que você achou, poxa, isso aqui pode ser tanto na questão da educação, a questão pessoal, ou alguma coisa interessante que você viu lá? Então, assim, eu chegando lá, lógico que pensando assim, pô, vou chegar num país onde eu vou ver muitas pessoas pretas, né? Que dali, para mim, eu ia me sentir bem acolhida, né? E fui bem acolhida. Eu fiquei muito impressionada. Mas uma coisa que eu espero nem ficar emocionada quando eu for falar isso aqui para você. Mas é uma coisa que me deixou muito emocionada, que eu chorei. Todo mundo que foi com a gente, que a gente foi uma delegação de 30 pessoas, né? Daqui do norte só fui eu, daqui do Palma só fui eu. Então, a maioria das pessoas era Rio e São Paulo. E a gente tinha um dia lá que a gente fazia uma doação, porque você vai para lá e tem uma troca. Eu não vou para lá só para ter conhecimento, eu tenho que ter uma troca. Qual era a troca? Então a troca era a gente levar
alguns utensílios para a gente poder doar nas escolas. Então, nós levamos, estou falando que foi a equipe toda, né? 600 pares de tênis. Quem doou os tênis foi a Olímpico, né? Porque a gente foi com o Ademir. O Ademir ele é um atleta patrocinado pela Olímpico, já tem 6 anos, mais de 6 anos, que ele vai todo ano para o Quênia, ele faz esse trabalho, ele é uma pessoa muito querida lá. E a gente, então, levou os pares de tênis que a Olímpico doou, a gente levou 600 kit escolar que todo mundo juntou para poder doar, né? E também do kit escolar a gente levou umas bonequinhas que a gente ia doar num abrigo lá para as meninas. E quando a gente foi doar o tênis, a gente fica lá num camp, é como se fosse um hotel, né? A cidade toda é como se fosse Itaquaruçu, a cidade, um distrito assim, né? A cidade, eles ficaram sabendo que a gente ia doar os tênis, porque já tinha as pessoas que iam receber o tênis, que são os pace. O que são os pace? Aquelas pessoas que ficam para treinar com você. Então, tinha 30 pessoas, ninguém treinava só. Eu tinha uma pessoa que treinava comigo, que estava do meu lado o tempo todo te motivando, o tempo todo, porque ele tem essa profissão pace lá, né? Uhum. E aí, no dia que a gente foi fazer essa doação, Silvia, era 2 horas da tarde que ia começar. Quando deu 1 hora, eles são muito disciplinados, muito organizados. 1 hora já tinha uma fila com mais de 200 pessoas querendo, na frente do hotel, querendo o tênis. E a gente tinha quantos? 600. Tinha mais de 1.000 pessoas. Meu E as pessoas Deus. já estavam escolhidas, né? Então, eles iam entrar ali. E quando... Você fica naquela vontade de Não, que todo mundo seja todo mundo seja presenteado. presenteado. Aí eu saí, né, na fila, olhando, filmando, e nesse dia eu fiz até uma live filmando, tá? Olhava naquele rosto daquelas pessoas, assim, é como se cada pessoa... Aqui no Brasil a gente vê muito alguém pedindo um prato de comida, mas alguém querendo um tênis, porque aquele tênis, ele vai ajudar ele a melhorar, porque lá eles treinam por sobrevivência também. Se você chegar lá e falar assim, eu quero Tem 10 até uma quenianos profissão para acompanhar o atleta, né? e para eles sobreviverem. Então, eu fiquei assim, que quando fechou o portão, que a gente escolheu as 600 pessoas, e lá fora ficou muita gente querendo. Mais gente fora do que dentro. Meu Deus, eu comecei a chorar e todo mundo que estava lá dentro. Aí a gente fala assim, pô, eu tenho 3 pares de tênis, eu preciso desses 3 pares de tênis e quem não tem nenhum. Então, assim, o que me marcou muito nesse dia foi essa questão mesmo, dessa questão do tênis, né? Que para eles é uma sobrevivência, para eles poderem treinar. E se alguém chegar lá, eles são disciplinados, porque eles treinam muito. Se alguém chegar lá e falar assim, eu quero 10 quenianos para poder ajudar, para levar para fora, você vai ter dificuldade, porque eles estão sempre preparados. Eles não ficam, eu vou treinar porque o Silvio vai vir aqui, não. Eles treinam. Então, assim, para mim foi o que marcou muito, foi nesse dia dessa entrega do tênis, sabe? Foi muito marcante para mim. Sensacional. E qual é o nome do atleta que você falou que Ademir, o Ademir, né? é, Ele faz esse trabalho já há algum ele tempo. faz. Eu conheci o Ademir. Tem pessoas que têm umas ideias tão são sensacionais, né? Nossa, ele é assim. Eu conheci ele aqui em Palmas. Eu fui contratada em 2017 pela Olímpicos, que a Olímpicos lançou um programa assim, Bota para Correr, que é um programa de você correr no Brasil todo em lugar que você jamais pensava em correr. E qual lugar, primeiro lugar que eles escolheram? Jalapão. E aí eu fui indicada por uma pessoa. Eles queriam pessoas que trabalhavam com corrida e que eram uma referência na cidade. Então, eles entraram em contato comigo, olha, a gente vai te contratar para você entregar. Então, você fazia a inscrição e você não sabia que você ia ganhar um tênis. Aí eles mandavam, ó, mandava já o nome da pessoa. Tem 10 pessoas que você, Eva, vai entrar em contato aí e você vai falar, olha, eu tenho um presente para te entregar. E aí, a maioria das pessoas, bom que aqui em Palmas eu conheço muita gente, a maioria das pessoas eu já conhecia, né? E eu marcava com essa pessoa e ia lá e entregava o tênis para ela. Ó, você fez uma inscrição para a corrida e você vai ganhar um tênis. Então, eu achei muito legal essa ideia da Olímpica, porque assim, o lançamento foi no nosso estado, no Jalapão, e eu também fiz parte desse projeto, né? Então, quando eu conheci o Ademir ele é um atleta patrocinado, ele é campeão mundial de A4. E quando eu conheci ele, ele deu uma palestra, ele falou um pouco sobre isso, eu já tinha essa curiosidade, falei, então o canal é esse. Eu fui lá em São Paulo, fiz um curso com ele, e nesse curso ele falou, Eva, em 2020 a gente vai para o Quênia, eu vou levar agora mais pessoas, porque ele só levava os alunos dele, ele não abria para outras pessoas de fora, né? Eu vou levar outras pessoas. Aí eu falei, eu quero, tanto que eu comecei uma campanha em 2019 para arrecadar, porque não é um valor muito barato, né? Quando eu comecei a campanha, em 2020 veio o quê? A pandemia. Então eu só fui em 2024. 2023 foi quando eu consegui ir, porque em 2020 não teve, 2021 não teve, ali só foi em 2022 e eu consegui
arrecadar o valor que eu precisava, eu fui em 2023. Que bom que você foi passar por essa experiência lá e trazer novidades, Sim, né? sim. E é uma experiência de vida muito Ah, boa. assim, ali eu, para mim serviu para mim como mãe. Lá as mulheres elas levam muito isso, a questão da mãe, elas param realmente aquelas atletas, eu conheci a Silvia, ela é atleta de maratona, ela foi campeã das Olimpíadas 2020, 2018, não, 2019, última que teve antes da pandemia, eu não me recordo. Ela foi campeã e ela falou o seguinte, quando ela parou, né? Ela tem 3 filhos, ela estava parada agora porque eles param a vida, elas cuidam dos filhos, depois elas voltam. Então, eu achei muito bonita aquela questão, né? Que é se a gente for parar para pensar, né? Muita gente fala assim, ah, minha carreira e tal. É, Mas assim, se você é mãe ou se você é pai, pense bem. Você pode fazer uma faculdade com 20 anos, com 30, com 40, com 50, com 60, com 80. Você pode começar uma carreira aos 60, aos 70. Agora você não pode. É muito difícil você ter filho aos 60, aos é, 50, aos é, 70, né? é. Então, e mais, e digo mais, uma criança é uma vida. Não há nada nesse mundo que pague uma vida, né? Então, às vezes as pessoas priorizam coisas que depois elas se arrependem no É, futuro, né? eu achei Claro, a muito gente tem bonito que cuidar da isso. nossa Sim. carreira, da nossa área, mas, poxa, um filho é um filho, né? E ela lá, eles têm muito isso, essa questão da educação, essa questão da família mesmo, né? A mulher, essa questão de ter o filho, gerar e cuidar, parar. Então, eu achei muito bonito quando ela falou isso. Ela parou. E outra coisa que eu achei muito engraçada, eu falei, gente, eu aqui querendo correr uma maratona, né? Eu vejo muita gente querendo correr uma maratona com 80 quilos. Eu estava lá e ela foi e falou assim: Olha, eu ainda não voltei a correr porque tá faltando 5 quilos para mim voltar ao meu peso. Tipo assim, Silvia, a mulher era magra. Se você olhasse para ela, 5 quilos aonde que tá. Então, eles são, até isso eles levam em consideração. Eles não voltam para a pista, eles treinam, mas eles só vão competir quando eles estão no peso adequado deles, que é justamente para não ter o quê? Lesão. Porque lá, né, tem uma lesão, eu vou no fisioterapeuta, eu vou ali no médico, nem tem. Então, Aí parou, né? a disciplina é muito isso, entendeu? Então, assim, eu aprendi É muito em um relação a isso. planejamento, É um né? planejamento. Porque, pensa, se o atleta está condicionado e está com 5 quilos a mais, aí imagina você correr 40 quilômetros com 5 quilos no ombro. Você não faz isso. Agora, tá no seu corpo distribuído. É. Só que, igual você falou, pode vir uma lesão, você perde tempo, você vai ter que usar mais energia. Mas, isso. E E sem falar que quando você está lesionado, você tem que parar, vai ter que investir em outra área, que no caso é medicamento, fisioterapia, você entendeu? Então lá é, eles não têm esses recursos. Então eles são muito organizados, eles são muito planejados justamente em relação a isso. Então eles fazem tudo muito certo. Não é que não vá acontecer. Pode acontecer, mas reduz a probabilidade. eu estou fazendo tudo certinho para que isso não aconteça, né? Então, eles são muito. Então, eu aprendi muito em relação a isso, essa questão do foco, essa questão realmente da mãe, da mulher, né? Ter aquele momento ali com o filho, de amamentar, de cuidar, de ficar em casa, realmente ter. Depois ela volta, ela se prepara, né? E depois ela volta realmente. Então, assim, isso foi um aprendizado, assim, tanto para o meu lado profissional, como o meu lado pessoal também, de passar isso para as pessoas. Bom, e agora a gente explorando outros assuntos, né? Eu, antes vamos fechar aqui o arco da questão de atleta, professor, treinador. E a questão financeira. Vamos falar de coisa boa agora, né? Um dinheirinho. Porque você começou ali, você tinha que conciliar outras atividades. Chegou um momento que você falou, não, agora eu vou fazer só isso. E mesmo assim, teve, não vai dar certo e tal. Aham, Porque aí você pensa assim, não, eu vou largar esse emprego aqui, eu preciso oferir essa renda aqui também. sim, Já hoje você já com mais de 70 atletas aí, mais de 70 alunos, então você consegue ganhar o suficiente para poder cuidar tanto da parte esportiva quanto empreender em outras áreas. Você está empreendendo em outras áreas. Então, sim, é sinal de que já começou a sobrar um pouco para você investir sim. na área de vestimenta, de Uhum, vestuário, na área de assessoria esportiva com outros atletas, com outros professores, melhor dizendo, com sim, outros profissionais, até para você ir diversificando. E aí você abre empregos para outras pessoas e sim, também recebe a sua contrapartida pelo seu investimento. sim. Então, dá para viver da assessoria esportiva. Sim, sim, dá. Graças a Deus, hoje em dia eu falo que eu tô bem assim, né? Tô fazendo, tô colhendo, né? Na verdade, a gente planta e depois a gente vai colher, né? É um Então, eu tô processo. colhendo é aquilo que eu tinha, né? Igual o meu marido até falava, ah, mas você trabalha demais. Eu tô plantando.
né? E hoje em dia, hoje em dia eu não tenho todos os meus horários fechados, né? Como personal também, que eu também trabalho personal. Então, eu tiro um período, tiro alguns horários, por exemplo, 2 vezes na semana, um período da tarde, é o dia que eu tiro à tarde para poder ficar com as minhas filhas, acompanhar elas, levar elas para fazer atividade, porque minhas filhas não tinham tempo para fazer atividade. É filha de professora, mas não sabia nadar porque a professora não tem tempo de colocar. Você entendeu? Eu falei, não, mas espera aí, como é que pode? Eu vou ficar ali sempre na loucura de estar levando, proporcionando isso para as pessoas, mas e para mim e para minha família, né? Porque eu também agora tenho esse tempo para poder estar treinando, porque senão você não tem qualidade se você ficar pensando, né? Eu vou cuidar do outro, mas eu tenho que cuidar de mim também. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar do outro. Né? Então, hoje em dia, graças a Deus, assim, eu estou muito feliz daquilo que eu plantei, lógico, ainda estou colhendo ainda, mas as coisas estão andando bem. E como é que você foi parar na política? Explica um Eita, pouco essa. Você foi candidata, né, na eleição fui, anterior, fui aqui na nossa candidata. capital. Como foi essa experiência para você? É uma coisa que você já queria? Apareceu a oportunidade aí? Te procuraram porque você é uma pessoa que é conhecida na cidade, é popular? Ou assim, não, eu já tinha esse interesse, é algo que eu quero militar ali, né? Quero ter essa atividade também. E como foi conciliar isso com a sua atividade? Então, eu gosto muito de política. Na faculdade, eu participei de grupo de estudo de lazer, né? Políticas públicas, na verdade. Participei de políticas públicas, fiz um ano na UERJ, lá no Rio. E quando eu vejo política, eu não vejo como politicagem, né? Eu vejo da política para a gente realmente fazer o que tem que ser feito. Eu vou levar para a minha área, por exemplo, o esporte, né? Para o lazer. Então, quando eu pensei em entrar na política, eu já vinha estudando e eu vejo nesses 21 anos que eu moro aqui em Palmas, que a gente precisa de espaços de lazer, a gente precisa que as pessoas tenham políticas públicas. Por exemplo, vou falar de Taquari. Você conhece Taquari? Tem muita gente que não conhece Taquari. Taquari, ela não tem uma quadra. Você já viu que Taquari não tem uma E quadra? é um dos maiores bairros da cidade, né? Então, onde que está a política pública aí nisso? Né? Então, se eu não tenho a quadra, eu não tenho acesso ao esporte. Se eu não tenho acesso ao esporte, o que que aqueles jovens, vou falar dos jovens, têm acesso lá? A gente tem uma escola onde eles só podem utilizar quando eles estão na No escola, no período ambiente da escolar. escola. E quando eles não estão. Então, assim, quando eu estudando sobre política pública, eu vi justamente sobre isso. Falei, então, gente, tem 20 anos que eu moro aqui, eu acompanhava, eu gostava de ver desde a adolescência, programa, as propostas dos políticos, eu falava assim, para ninguém falar de esporte. E quando fala, ele fala, mas ele não faz. É muito pontual. Ele nem pratica. Ele nem Ele nem pratica, nem conhece, às vezes, vivencia, nem conhece o esporte assim nem a fundo. conhece. Então, o meu anseio de entrar na política é justamente isso, para que a gente trabalhe políticas públicas e que a gente ande, quando eu ando ali no povos indígenas, eu ando com uma visão de técnica, como professora, e uma visão de uma pessoa que entende do esporte. Não é o político só destinar uma verba, uma verbinha ali para fazer um campeonato, uma coisa. Não, 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 é é que muito aquilo além sirva disso. para o esporte, para a educação, para o evento em si, para motivar as pessoas a ingressarem no Que o esporte. evento ele seja um produto. Por exemplo, Taquari. A gente pode ter uma quadra onde a gente possa ter professor de educação física dando aula para criança, para jovens, para idosa, para aquela mãe que trabalhou o dia todo, para cá, por cento, que 90% das pessoas lá eles trabalham para cá, e ela chega, ela tem acesso ao esporte. Ela tenha uma vivência de que ela possa ter saúde e qualidade de vida. E aí, o meu olhar em relação à política foi justamente isso, porque eu falei, pô, a gente não tem. E eu tenho acesso, eu conheço o Lago Norte como palma da minha mão. Eu tenho um grupo, eu dou aula lá no Lago Norte, eu tenho um projeto social no Lago Norte, tenho um projeto social lá no Aureni, e foi justamente falta disso que eu entrei na política. Ah, Eva, porque assim, as pessoas veem a política, que você também entrou, como um meio, né? Eu vejo isso. A gente tem gente que não fez nada, nunca foi. Ah, eu quero trabalhar pro povo. Mas você já se doou pro povo? Você já foi lá, já fez algum trabalho? Eu não, já tenho 10 anos que eu faço isso. E Nem por isso que eu conhece o entrei. povo, Nem conhece o nem se povo, nem sabe relaciona. do anseio que Só ali no condomínio dele e olha lá. Não dá nem você, bom dia às vezes você para as entendeu? pessoas. Então, assim, quando minha vontade, meu anseio de entrar na política foi justamente sobre isso. Falei, pô, eu entendo, eu sei o que precisa, então por que eu não posso? Porque eu sei que a gente tem verba, eu sei que a gente tem como fazer. Só basta o quê? Querer e ter essa visão de conhecer, né? Então, assim, quando é um anseio que eu tenho vontade. Fala assim, Eva, você entrou, eu entrei agora, mas só, Eva, você considera isso o quê? É difícil? Eu sei que, porque assim, Silvio, eu não tenho berço, eu não tenho parente aqui só eu, meu marido e minhas filhas. Não vim de berço político, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho nada, mas eu tenho uma vontade.
E eu falo que quando a gente tem vontade, lembra lá que eu te falei, desde quando eu comecei a empreender, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja, se Deus quiser, lógico que o povo quiser, e que as pessoas vejam que isso é importante, porque saúde é nosso melhor bem. E para mim ter saúde, eu preciso de ter o quê? Prática esportiva, eu preciso de ter acesso. Saúde não é estar no postinho, não. Estar no postinho é estar doente. Aí já é o final Já é o quando tudo final. deu errado. Mas se eu faço um trabalho de prevenção, lá em Volta Você Redonda, reduz até o custo com a saúde. você entendeu? É um Lá em Volta investimento o Redonda, eu esporte. trabalhei em projeto e isso funciona. Isso funciona porque lá eles trabalham a questão da prevenção. Tem atividade desde criança até o idoso. Lá a gente tem o projeto que eu trabalhava lá, 10 mil idosos ativos fazendo atividade. E se esse idoso está lá fazendo atividade, ele vai estar indo lá no postinho, porque se você for no postinho, a maioria das vezes você vê mais idoso. Ah, tô com dor de cabeça, eu vou lá no médico. Ah, eu tô com a minha pressão alta, vai estar lá. Se ele está fazendo atividade, ele vai estar sendo todo monitorado, ele não tem necessidade de ele estar. Exatamente. Ele tem que fazer ele tem que ter uma consulta para saber se ele pode fazer atividade. Se ele está fazendo atividade, está com um condicionamento melhor, dificilmente ele vai ter uma dor de cabeça. Para manter Pressão não vai estar alta. para manter aquela a regularidade, ele precisa de uma Sim, alimentação mais adequada. Então uma coisa vai levando a outra, sim. que não vai levar ele aí num postinho. E isso não vai sobrecarregar o quê? A saúde. Aí a gente vai levar isso para o jovem, por exemplo. Imagine se lá em Taquari, você que trabalha na polícia, você sabe. O índice de criminalidade que a gente tem aqui na nossa cidade. Se a gente tivesse projeto social voltado para os jovens, a gente teria. Não tem, sabe por quê? Porque o jovem ele vai estar preocupado em estudar e que no segundo turno ele vai ter uma atividade. Ele vai ter uma corrida, ele vai ter um futebol, ele vai ter uma natação. A Eu gente viu um fico. projeto aqui, o Coronel Monteiro teve aqui, lá ele é comandante do 1º Batalhão, eles têm mais de 700 crianças e jovens, né? Crianças e jovens lá Futebol. na escolinha de futebol. Essas crianças estão o dia todo lá em atividades, quando não estão na escola, estão lá. E assim, hoje acho que é o maior projeto do Estado, né? E isso tira muito as crianças do risco de estarem Sim, expostas a coisas sim, ruins como sim. drogas ou qualquer outra falta E a de gente vai falar agora, hoje em dia, do acesso, né? uhum. Celular, né? As pessoas, O vício em o tela. vício em tela, né? Então, assim, a gente precisa de ter essas políticas públicas para isso. Eu tenho que dar o mínimo. O que que é o mínimo? Eu dar uma quadra, mas eu tenho que dar a ferramenta. Qual que é a ferramenta? Colocar professor para fazer atividade. Posso colocar isso em Taquari, posso colocar isso aqui na Praça dos Girassóis, posso colocar isso no Parque Sazamar, posso colocar aqui no Povos Indígenas. Eu não posso fazer com que eu dê o espaço, porque não sei se você já viu, em cada esquina que você vai, alguns no centro, tá? Porque nas periferias não tem, nos bairros mais distantes. Essa academia ao ar livre. Mas o que que adianta eu dar academia ao ar livre sem que as pessoas não sabem utilizar? Entendeu? Então, assim, eu tenho que levar esse conhecimento Pra para as usar como pessoas. brinquedo, acaba Usar se como as machucando, crianças usam como quebrando. brinquedo, É, né? Mas tá ali, não, mas eu tô dando, sim, mas você tá levando para o cidadão realmente o que ele deveria ter, que era o mínimo, um professor na parte da manhã e o professor à noite para ele orientar de como utilizar aquilo ali. Isso vai gerar o quê? Vai gerar pessoas mais saudáveis, menos pessoas na fila lá do SUS, mais jovens comprometidos, menos jovem envolvido na criminalidade, menos jovens ansiosos, entendeu? A gente vai melhorar a saúde e qualidade de vida, diminuir os índices de que a gente está aumentando. Eu estava vendo uma matéria que 2030 nós vamos estar quase chegando igual aos Estados Unidos com o nível de obesidade. Você entendeu? Então, é isso é saúde preocupante. pública, né? Então, o meu anseio em relação à política é justamente sobre isso. Ótimo. E agora eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, na verdade, 4 mensagens. Hum, Uma para os jovens, aquele jovem que ainda não sabe o que vai fazer da vida, ou que não sabe se pratica atividade física ou não. Esse jovem que está com sobrepeso, que está aí parado, só na tela do celular, ou do computador, do videogame. Depois uma mensagem para os adultos, aqueles que não sabem ainda de como empreender, se deve ou não empreender, ou que não escolheram ainda uma área, por que escolher educação física, ou por uhum. que escolher uma área esportiva, né, tanto como profissão ou para empreender. Para aqueles que já estão assim mais velhos, mais maduros, assim que nem eu, por exemplo, o porquê da atividade física, ou se já tiver meio assim cansado da atividade que tá, se vale a pena você entrar Trocar. nessa área, fazer Uhum. uma nova carreira aí na educação física ou numa outra área esportiva, fisioterapia, nutrição, alguma coisa relacionada com o esporte, relacionada com o bem-estar físico. E para as mulheres que estão aí pensando em empreender, acha que já está muito velha para isso, que já não dá mais tempo,
ou que está muito jovem. Quero essas mensagens vindas de uma pessoa que já fez, que já passou por todas essas etapas e que está tendo sucesso agora Ainda tá fazendo. e continua fazendo. Então, eu vou começar primeiro pelas mulheres. Eu acredito assim, ó. Primeiro você tem que acreditar naquilo que você quer. Não deixar que ninguém, aquilo que você falou no início, roube seu sonho. Se você tem um sonho de ser um esteticista, estude, vá lá e se aperfeiçoe. Seja um esteticista. Eu tenho o sonho de ter um salão. Vá lá, estude e faça. Quando eu falo da questão do estúdio, Silvia, porque assim, a gente tem que. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de empreender, mas eu vou lá buscar. Por exemplo, quando eu comecei a empreender na minha área, eu fui buscar o Sebrae. Fui no Sebrae, me formei, eu ia lá e me orientava isso, faz aquilo. Então é muito legal, porque sozinho a gente não consegue chegar. a Lugar nenhum, até consegue, é mais difícil, mas quando tem alguém te orientando, ou uma, duas pessoas, isso é muito importante. Então, para a mulher que quer empreender, busque conhecimento naquela área, busque alguém que já teve sucesso naquela área. Se for na área de salão, se for na área de empreender na moda fitness, hoje em dia cresceu É muito aqui em importante ter um Patos. mentor, né? É importante ter um Antigamente era mentor. natural o aprendiz ter o mentor, Sim, aquela pessoa que sim, ensina uma profissão e passar dicas. Hoje meio que se perdeu e parece que as pessoas. E tem gente que quer ensinar, tem. né? É Eu, só pelo você menos, sou uma pessoa que acertar. adora Já ensinar tem as gente que não pessoas. quer, tem gente que parece que é meio egoísta, né? Não, é É, concorrência. Não é não concorrência. Se é. você é bom no que você faz, e o mundo tá aí com E bilhões de conhecimento, pessoas. ele só é válido quando ele é É. transpassado, quando você passa para outra E tem pessoa. humildade também de ouvir o seu mentor, né? E colocar em prática aquilo que ele tá falando. Como é que você vai dizer que não dá certo se você nem tentou? Então, para as mulheres que estão aí querendo empreender, acredite, busque, né? E vá que dá certo. Lógico que assim, tudo é foco, tudo que a gente foca expande. Então, se eu focar naquilo que eu quero, eu vou expandir. Eu vou crescer, eu vou melhorar. Eu, por exemplo, eu estou ampliando o meu leque. Hoje em dia, eu estou trabalhando mais com corrida, estou ampliando, estou fazendo acompanhamento com mais mulheres. Eu estou fazendo uma pós em saúde da mulher, inclusive vou viajar amanhã para Florianópolis para fazer uma imersão do curso só para mulheres. Chama-se Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito. Então, assim, é uma coisa que eu quero Vai realmente integrando com as outras integrando com as atividades minhas para outras melhorar, né? para melhorar. Então, busque esse conhecimento. Para o jovem, aquele jovem que quer fazer um esporte, tem que procurar aquilo que você gosta. Ah, mas eu não gosto de nada. Então, eu tenho uma filha adolescente em casa, né? Então, a gente vai buscando. Fala assim, a minha filha fazia corrida, ela começou a correr, correr, ganhou várias medalhas, ganhou bicicletas aí e tal. Chegou uma hora, ela falou assim, mamãe, eu não quero mais fazer corrida. Então tá, vamos fazer o quê? Porque, segundo a minha ordem na minha casa, a gente não pode ficar sem fazer atividade, ela tem que escolher. Ela não, não quero fazer nada lá em casa não pode, tá? É uma norma e tal. Então, ela escolheu fazer natação. Não, agora eu quero nadar e quero fazer dança. Ótimo, ela está fazendo duas atividades. Então, escolha aquilo que você se identifica. Porque também é ruim você fazer uma coisa que você não gosta. Ah, eu vou vir para cá porque a minha mãe está me empurrando. Não, escolha fazer uma atividade. E às vezes Porque, até a pessoa não gosta nesse momento, mas mas ela já fez. Aí depois, depois ela acaba retornando. sim. Então, assim, procure fazer um vôlei, procure fazer uma natação, procure fazer dança, né? Hoje em dia a gente tem as escolas públicas que tem vários projetos de dança aí, então tem algumas escolas que nessa. Procure fazer alguma atividade, né? Para esse jovem, tanto para a menina quanto para o menino. E para aquele senhor, né? Aquela pessoa que quer buscar tanto mudança no anseio físico, eu falo a mesma coisa, você tem que buscar uma atividade. Hoje em dia a gente fala assim, as pessoas que passam, principalmente o homem ou a mulher, depois dos 50, a gente tem que fazer atividade de força, né? Porque esse, o nosso maior ouro é a nossa massa. Então, se eu vou perdendo massa, eu vou perdendo força. Mas eu também tenho que fazer a parte aeróbica, que é o cardio. Eu falo assim, o que salva é o cardio. Para você correr, para tudo, o Gera seu resistência cardio, física, né? né? O seu pulmão, a sua resistência física. Então, o ideal é que a gente faça as duas atividades. Então, a pessoa busca em fazer uma academia 3 vezes na semana, os outros 2 dias ela busca em fazer uma caminhada, fazer uma corrida, ela tem que integrar. E o ideal é que a pessoa faça, Silvio, 5 a 6 dias de atividade. Tá? Descansar só um dia mesmo. Então, busque fazer aquela atividade. Para quem quer empreender, é aquilo que eu já falei. Procure aquilo que você quer, mas procure um mentor, uma pessoa que ele já seja uma referência naquela área, porque para você vai ser melhor. Porque quando a pessoa é uma referência, ela já vai chegar, ó, vamos fazer isso, ela já tem a tarefa meia pronta.
para você. Você não vai começar do nada e você não vai ficar testando coisas ali, sendo que você já pode, né? Já exclui aquilo Já exclui aquilo já no que não vai. planejamento, Isso, né? aquilo que não vai dar certo, Nem então tudo você você vai precisa experimentar. Às vezes experimentar. você já pega a experiência dos outros ali, faz o planejamento e vai no que dá E certo. focar para tudo, eu acredito que o foco, tanto para quem quer entrar no meio do empreendedorismo, para quem quer emagrecer, para quem quer ir para pódio, né? Eu falo assim que o pódio ele só tem 5 lugares, né? Mas se você batalhar, você pode estar entre os 5, ou você pode estar entre os 3. E assim é a vida, né? As pessoas que saem de uma corrida, sai todo mundo, mas nem chega todo mundo junto. Uns chegam na Cada frente, um tem um outro, objetivo, cada né? um tem um objetivo. Né? Tem gente que pratica esporte porque quer ser campeão. Tem gente que pratica esporte porque quer ter melhor saúde. Tem gente que pratica esporte porque quer conviver com pessoas que praticam esporte, Sim, né? A questão da convivência, é. do social. Tem gente que quer emagrecer e tem gente que só quer ficar bonito pelado. E aí cada um tem um objetivo. Procure o seu objetivo. Eu sempre falo, para quem tem objetivos, treinos são metas. É uma frase que eu coloco. Para quem tem objetivo, treinos são metas. Então, se eu tenho o objetivo de ir para o pódio, significa que eu tenho que treinar mais. Mas Se eu tenho o objetivo de ter saúde e qualidade de vida, eu treino menos, né? Digamos assim. Então, para quem tem um objetivo, treino é meta. É a mesma coisa no empreendedorismo. Se eu quero ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais. Se eu quero ser uma referência naquilo, eu tenho que me aperfeiçoar mais, entendeu? Então, para tudo isso serve essa frase. Para quem tem objetivo, treinos são metas. excelente. E esse episódio ficou sensacional. Eu agradeço a presença da nossa querida Obrigada. treinadora Eva Lima. Mas antes, aonde que as pessoas vão falar com você, com assessoria e também para a questão de adquirir aí um vestuário específico para o treinamento, De é corrida. com Com a professora Eva. Então, ó, no meu Instagram, professora Eva Lima, tá? Você pode mandar uma mensagem lá, falar, ó, e quem me procurar, falar que estava aqui, ó, que no Esfera realmente Podcast. o Esfera Podcast vai ter um desconto, hein? Vai ter um desconto. Procura lá, fala assim, eu assisti e tal, então vai ter um desconto. Já coloca lá cupom Esfera. Cupom Esfera, muito bem, gostei da ideia. No professora Eva Lima e no arroba Eva Lima Training, porque tem um Você professor tem desconto Eva para treinar, você tem desconto para roupa, para não roupa, tem desculpa. tá? Não tem desculpa, gente. É o que eu sempre falo, né? Se para quem tem esse objetivo, as desculpas elas servem para aquelas pessoas que não querem, porque quem quer vai, quem não quer dá desculpa. E aí tem um link na bio do seu Instagram. Tem. Então, clique lá no link, coloca lá na DM que você assistiu pelo Esfera Podcast e reserve lá o seu desconto. E você que está assistindo até agora, vá lá e se inscreva no Esfera Podcast no YouTube e também no nosso Instagram, @Esfera Podcast. Vá lá e segue, compartilhe, comente, vai lá dar sua opinião. Se você ficou com alguma dúvida aí, quer que a gente traga a Eva Lima de volta Ótimo. aqui, vai lá e coloca uma pergunta para ela, coloca a sugestão, diga o que você quer saber dessa treinadora, atleta, mãe, política e Eita. inúmeras Mute. outras coisas, empresária, né? Então estamos todos aqui engajados em trazer o melhor para você do empreendedorismo, do esporte, da qualidade de vida, trazendo experiências de quem foi lá e realizou, passou pelas dificuldades, passou pelos bônus também que isso traz, passou por todo esse processo. Lembre-se, não acredite nessas mentiras de internet aí que você vai ficar milionário só comprando um curso aí e daqui uma Ai, semana você já está andando de Ferrari. Isso é mentira, isso não existe. O que existe é foco, trabalho, dedicação, planejamento, um degrau por por vez, vez. fortalecendo cada etapa, cada base de onde você passou. E aí, com o tempo, de tanto semear, você vai colher os frutos do seu trabalho, da sua dedicação. E isso você vai encontrar aqui no Esfera Podcast. Sempre trazemos os melhores convidados falando das suas experiências, com conteúdos úteis, importantes e com muita informação para você. Esse é o Esfera Podcast. Eu sou Silvio Jaca e estamos sempre aqui com você.